Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin acelerando, altcoins acelerando. Chegamos num limite, mas precisamos de confirmação de rompimento para que aí sim a gente tenha a maior probabilidade, que é acelerar agressivamente. Eu quero te mostrar tudo nesse vídeo. Quero não? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. E também vamos discutir sobre a carteira com multiplicação de 10 vezes. Ontem a gente iniciou uma série de vídeos que visa encontrar 30 altcoins que têm o potencial sim, a capacidade sim de fazer 10 vezes. Eu vou deixar o vídeo de ontem aqui na descrição, mas hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esses ativos e trazer a avaliação de novos ativos que você pediu ontem. Então, a gente tem um conteúdo muito bacana e é por isso que eu convido você a ficar até o final do vídeo. Antes de começar, eu obviamente vou pedir para você colocar mais e mais ativos que você enxerga que tem potencial de 10 vezes ou que você quer que eu avalie para que a gente possa, junto, identificar se tem um potencial ou não. Comentários estão abertos para você. Bom, a gente está amanhecendo, começando essa semana de uma forma maravilhosa. Caramba, quase 5% de valorização no Bitcoin. A dominância subindo, ou seja, o Bitcoin está sendo sim puxado para cima. E isso é bom. Poxa, Luan, mas a dominância sobe, as altcoins não sobem tanto assim. Elas até se equiparam e algumas sobem menos do que o Bitcoin. Eu queria que minhas altcoins subissem muito mais. Mas entenda que esta valorização do Bitcoin com a dominância subindo mostra que o movimento é saudável. E a gente quer sim que o Bitcoin suba. Por quê? Porque o Bitcoin subindo, ele coloca todo o mercado em um cenário extra bullish, extremamente bullish. A gente já comentou várias vezes sobre o cenário pós-rompimento. Alvos, 100, 150 mil dólares, alvos que são extensão de Fibonacci. E é quando a gente rompe o topo do Bitcoin que a dominância historicamente começa a cair, o que vai beneficiar muito as altcoins. Então, Bitcoin sobe, explode, a dominância cai e aí sim as altcoins valorizam agressivamente. Só que, para que a gente tenha aquele cenário que a gente discutiu na semana passada, na semana anterior, a gente precisa de rompimento. Não, mas a gente está rompendo, posso comemorar? Posso já voltar a olhar na internet quanto custa um Porsche 911, uma Cayenne blindada, uma Lamborghini? Ainda não. Por quê? Porque é o seguinte, a gente está diante de um rompimento? Sim, a linha de tendência de baixa está sendo rompida. Esta linha em vermelho aqui, que é muito importante, ela está sendo rompida. A gente teve 1, 2, 3, 4, 5 tentativas e agora a gente está rompendo. Caramba, maravilhoso. A gente está rompendo também a média de 200 dias. Olha que lindo! Fechamos levemente abaixo na semana e porrada para cima. O que mais que a gente tem? A gente está vendo o VPVR. Olha só o ponto de controle. Lembra do ponto de controle que a gente discutiu? Tá aqui, 63 mil dólares. A gente já está quase em 66. Isso aqui é lindo também. Então a gente está vendo um cenário muito interessante. O volume. A gente está tendo uma aceleração no volume de compra até o momento. E eu estou gravando esse vídeo horário de Brasília, 12h48. A gente tem ainda 8 horas até o fechamento do dia. E a gente já está com um volume bem interessante. Esse volume provavelmente vai passar o volume da outra semana, da semana anterior. Então, todos os dias da semana passada serão ultrapassados, muito provavelmente, com o seu volume. Ou seja, volume comprador ascendente, que é algo também vital para rompimentos. Só que, não, Luan, só que, para que a gente invalide todos os cenários de correção mais extrema, poderiam nos levar sim à faixa de 57, quiçá à faixa de 52, 53. Lembra lá dos gaps?
Para que a gente invalide estes cenários, a gente precisa exatamente do quê? E agora eu quero que você preste mega atenção. Para que a gente invalide qualquer cenário de correção mais agressivo e aumente muito a probabilidade de aceleração aqui também, a aceleração, olha só, vamos colocar no semanal, a aceleração e maior probabilidade da bandeira de alta acabar por se confirmar. Olha aqui os 150, 160 mil dólares de alvo. A gente tem o Fibonacci também. Traça aqui, fundo, topo. Olha só, alvos, 100, 150 mil dólares que eu comentei. Para que isso aqui se torne totalmente provável, a gente precisa do rompimento confirmado. Luan, mas eu tô vendo aqui, tá tendo rompimento. Você colocou várias linhas, tem uma resistência, blá, blá, blá. Tá rompendo, cara. Para de viajar. Mas espera. Não tenha a euforia máxima ainda. Por quê? Porque a gente está vendo este movimento, mas temos 8 horas ainda para o mercado fechar e o mercado é soberano. O primeiro passo para que a gente tenha esse cenário mais bullish, mais agressivo, com maior probabilidade de alta, é nos levar ao fechamento às 21 horas, horário de Brasília, nesta faixa ou até, e seria muito bom, acima de 66 mil dólares. Este seria o primeiro rompimento acima das máximas que a gente teve no finalzinho de setembro. Então, fechar acima destes pontos é mega importante. Mas fechar já acima de 64.400, 64.300, que é onde passa esta linha vermelha, já é extremamente positivo. Beleza, fechamos às 21 horas nessa faixa, acima de 64.400, quiçá acima de 66. Posso comemorar? Posso dar entrada no financiamento da Lamborghini? Calma. A gente precisa de rompimento confirmado. O que é isso? Eu quero usar o exemplo que a gente teve aqui. Veja que a gente teve rompimento. Olha só, a gente rompeu o topo anterior. Tá? Aqui, ó, a gente teve o rompimento, mas não teve confirmação e o mercado falhou nesta confirmação. Não é isso que a gente quer. O que nós queremos é rompimento confirmado. Ou seja, hoje a gente fecha nessa faixa e amanhã a gente fecha acima das máximas do dia de rompimento. Então a gente quer sim que hoje alta, amanhã alta e semanal também alta. Semanal fechando acima de 66 mil dólares. É isso que a gente precisa. Então grava aí, coloca um alerta. Fechou acima de 66 é rompimento. Fechou acima da máxima do dia de hoje, rompimento confirmado no gráfico diário. Fechou o domingo, 21 horas horário de Brasília, acima de 66, confirmação de rompimento. Rompimento confirmado, abre-se um leque para que aquele melhor cenário, eu gravei um vídeo no sábado falando do melhor cenário possível, e é aquele cenário que se torna totalmente provável. Então, atenção máxima a este ponto que nós estamos. É crítico e pode fazer muita gente feliz. Luan, o que você está fazendo? Lembra, eu não estou fazendo absolutamente nada. Para falar que eu não estou fazendo nada, aqui para mim era uma fase neutra. Acima deste ponto, a gente começa uma fase que é muito mais bullish em probabilidade, se eu tiver o rompimento. Vou colocar aqui em amarelo, tá vendo? Fase neutra, fase bullish, e aqui a gente estava na fase de compra, oportunidade. Se chegar nesse ponto, é oportunidade? Oportunidade. Ah, não chegou? Não aproveito essa oportunidade. Mas isso é para quem tem a mesma exposição que eu tenho, ou em linhas gerais esteja com o mesmo cenário.
com mais de 70% do capital exposto, e caixa. Eu sempre falo no equilíbrio entre exposição e caixa. Eu, pessoalmente, eu já vim aqui e trouxe essas informações, eu estou com mais de 85%. Hoje, inclusive, eu aproveitei 2 gemas que estão na minha carteira e não tinham explodido, porque já aceleraram, e eu aumentei a minha exposição. Mas eram gemas em pontos específicos, que já estavam bem interessantes. Mas eu, Luan, pessoalmente, 87% comprado, 13% em caixa. Para quê? Eventualidade. Se a gente não rompe de forma confirmada, se a gente não explode. Entenda que eu não quero aqui te colocar num viés de lua ou de chão. Eu sempre quero te trazer a visão mais pé no chão no curto prazo. Lembrando que a gente tem que olhar para o longo prazo. E o que o longo prazo nos mostra? Nada de diferente do que ele já vem mostrando há meses. A aceleração, a acumulação. A acumulação você faz o quê? Acumula. E a gente segue com a maior probabilidade de acelerar, confirmar a bandeira de alta, extensões de Fibonacci serem atingidas, total 3, acelerar. Olha aqui o padrão, cunha descendente megafônica, rompimento, teste. Se o Bitcoin começar a acelerar e a dominância começar a cair, a gente vai ver o pivô de alta, e o pivô de alta aumenta em muito a probabilidade do total 3 buscar os topos do último bull market. Alt season ativada, a gente tem sim probabilidade, e eu sempre falo de probabilidade porque é probabilidade, não existe certeza, de chegar a faixas bem superiores. E é por isso que a gente vem falando das altcoins. Eu venho falando das altcoins. Olha, eu tenho muito altcoin. Por quê? Porque a gente está diante de uma estratégia específica. Existem outros planos, existem outros cenários. A gente tem que estar pronto para todos os cenários. Lembra disso que eu sempre falo? Tem. Luan, se a gente não confirmar o rompimento, a gente ainda segue na acumulação e ainda com possibilidade de correções mais fortes no Bitcoin que vão impactar as altcoins. Quem não tiver caixa vai quebrar a cara. Por isso, deixa sempre aquele equilíbrio, exposição e caixa. E eu alertei também bastante, nessas últimas semanas. Eu não vejo também que a gente vai ter uma recessão, um bear market, nem nada do gênero. Tem muita gente ficando dolarizado, totalmente dolarizado, e sem considerar o pior cenário para essas pessoas. Qual que é o pior cenário para quem está só dolarizado, que não está investindo em nada? É o mercado subir. E é aí que mora o perigo. Não estar pronto para o seu pior cenário te coloca ou em prejuízo ou em perda. Do seguinte, você deixa de ganhar. Deixar de ganhar muitas vezes é até pior do que perder, tá? Lembre-se disso. Esteja preparado para os cenários. E lembre-se, para você fazer mais vezes, você tem que correr risco. A gente está sendo muito sério aqui em falar isso. Risco, hoje em dia, mercado cripto, altcoins. Vamos analisar as altcoins? Mas antes, eu quero te fazer 2 convites. Grupo Prêmio e Grupo do Desafio são 2 grupos que eu passo tudo que eu faço. Todas as minhas estratégias, as minhas avaliações, as minhas análises, os meus planos. Esse equilíbrio, eu mostro exatamente esse equilíbrio entre exposição e caixa, cenário macro, cenário médio, cenário micro. Como isso se conversa? Como o micro pode impactar um cenário mais macro? O que a gente tem que olhar para quando todo mundo está fugindo do risco? Ou quando todo mundo está achando que vai ficar bilionário? Eu mostro detalhadamente todos os meus movimentos, a minha carteira de investimento. Inclusive hoje comprei 2 gemas, detalhei essas gemas, porque eu comprei essas gemas, quanto de capital eu coloquei. Você tem acesso completo. Trades, estratégias por trás dos trades, acesso completo. Tem diversas aulas para te dar base. E você tem um suporte 1 para 1 comigo. Fala comigo! Você fala diretamente comigo. Você não fala com nenhum analista do meu time. Você fala comigo. A gente não terceiriza conteúdo de análise, conteúdo gráfico, conteúdo de investimento.
Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Só que a gente tem uma parceria com a corretora BitJet e ela entra realmente como parceira. Você tem um belíssimo desconto adquirindo Prêmio Desafio nesta semana. Belíssimo desconto. Quer saber mais? Quer mais informações? Entra nesse grupo aqui, ó, é o nosso grupo geral do Telegram, link tá na descrição do vídeo. Entra nesse grupo, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Invista no seu conhecimento, porque não adianta você achar que o mercado vai, ele não vai, ou achar que você vai ficar rico, vai ficar fazendo 1 milhão de trades a partir de agora, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Fica alerta e sempre com o pé no chão, para que você não vire um torcedor. Isso é vital. Vamos falar da nossa carteira de potencial de 10 vezes? Vamos atualizar. A gente trouxe ontem ENA para quem comprou nesta faixa de buy zone. A gente trouxe aqui, você pode ver nos últimos vídeos. Olha, ENA atingiu uma aceleração, agora retração de Fibonacci, ombro, cabeça, ombro inverso, pode ser interessante. Quem considerar um risco aqui pode ser válido. Bom, quem viu esses vídeos já está com 61% de lucro e desta faixa de buy zone tem assim o potencial de fazer 10 vezes. Importante. Eu falei ontem e eu falo novamente hoje. A carteira de 10 vezes é uma carteira que traz um cenário de possibilidade. Probabilidade somente vai aparecendo conforme a gente vai tendo o avanço do mercado e também uma confirmação dos ativos. Possibilidade quer dizer o quê? Do ponto de vista gráfico, existe essa possibilidade, é plausível, não é algo irreal. Muita gente fala assim, eu escutava isso muito no passado, será que Luna vai bater $1? Será que Shiba vai bater $1? Baby Doge vai bater $1? E as pessoas não faziam sequer um cálculo com a quantidade de tokens à disposição e a multiplicação. Os projetos teriam que valer mais do que o Bitcoin para valer $1. Para ter uma valorização X. E o mesmo vale para muitos projetos. Vai ter uma valorização de 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Espera aí, será que realmente isso é plausível? Eu não estou nem falando se é provável. Plausível. Seria, em algum cenário, plausível? Não. Aqui a gente traz a avaliação gráfica e mostra o que pode ser, sim, plausível. É plausível? É plausível. Quer dizer que vai acontecer? Não. Então eu gosto de enfatizar que a gente está traçando um cenário específico para o Bitcoin, um cenário específico para as altcoins, para trazer esta avaliação. Pode ser que o mercado caia, tenha algum Black Swan e nada disso aconteça. Eu gosto de enfatizar isso, para que você não entenda que isso aqui é uma indicação de compra ou até de venda. Isso aqui é apenas um vídeo educacional, onde eu quero trazer, de fato, uma discussão sobre estas possibilidades. Aqui, nos meus vídeos, eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e trago alertas, tudo com base no gráfico. Então, não leve nada como indicação de compra ou venda. Por quê? Porque é necessário que você faça uma avaliação. Aqui, você pode pegar, ENA, interessante, Luan falou isso, vou avaliar. Por quê? Por que você tem que avaliar, estudar, fazer seu dever de casa? Adivinha? Porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Então, é sua obrigação. Você não deve, eu estou falando de tudo, fechar os olhos e, sério, sendo bem sincero, porque você tem uma confiança em mim, ou no X, ou no Y, ou no Z, colocar o dinheiro cegamente. Avalia. Eu não tenho tempo. Isso é desculpa. É desculpa. Você não assiste série? Você não assiste jogo de futebol? Você não assiste filme? Você não vai no banheiro e leva o celular? Fica lá com o celular estudando. Se você não tem tempo para o seu eu do futuro, se você não tem tempo para investir de forma inteligente, esquece. Tigrinho tá aí, aproveite e vá se divertir. Porque aí você está apostando.
Este é um alerta muito sério. Acho que ninguém fala isso. E ninguém fala a real para você. Isso aqui não é fácil. Não é simples. Não é colocar dinheiro, joga dinheiro e você vai sair milionário. Não é assim que funciona. Quem levar desta forma vai perder dinheiro. Quem achar que só sobe o mercado vai perder dinheiro. Quem achar que só cai o mercado vai perder dinheiro. Existe sim uma necessidade por sacrifício. Poxa, mas você não consegue sacrificar 1 hora do seu dia, meia hora, 15 minutos, 1 hora por semana para investir em você? Sério? É difícil, não é simples e não é todo mundo que vai lucrar. Eu estou falando para você que vai lucrar. É possível? Totalmente. É fácil? Não. Pode mudar sua vida para melhor? Absolutamente. Com toda certeza. Toda certeza. Mas se você levar a sério. Combinado? Então é o seguinte, eu vou deixar o vídeo das 30 altcoins 10 vezes, em que eu faço toda a introdução dessa carteira aqui embaixo, para você assistir. Vamos lá, ENA tem esse potencial, ONE está acelerando, tá? A gente só vai dar uma pincelada. Aumenta a probabilidade, rompendo este topinho aqui, 0.015. Render, idem, tem que romper esse topinho aqui. Mas está numa faixa acima deste padrão de baixa, tá? Então a gente teve o rompimento, o teste e agora tá vendo uma rejeição, interessante. Pendle tá mega forte, linda Pendle, tá? Linda Pendle, quem comprou aqui tem essa capacidade de dar as 10 vezes. Celestia, tá me chamando a atenção, tá? Porque tá na tentativa do rompimento, presta atenção. Romper, testar, pullback, abre espaço de forma bem interessante. KSM, começando a acordar, mas ainda demanda, sim, rompimentos da faixa de 23 dólares. DOT, idem, precisa romper. SUI, caramba, SUI tá forte, hein? Fechou acima das máximas, mas, ó, dica, é o mesmo que a gente tá vendo no Bitcoin, precisa de rompimento, confirmado, precisa confirmar esse rompimento, senão não tem conversa. True, tem potencial, tá numa faixa de risco retorno interessante, fica aí a critério de cada um. Gala Games, precisa de um pivô de alta para aumentar a probabilidade de buscar essas faixas e posteriormente faixas superiores. E aí eu separei 1, 2, 3, 4, 5 ativos para a gente avaliar, tá? E verificar, será que tem potencial aqui do ponto de vista gráfico? Não estou falando, quer dizer que ele não vai subir, não. A gente está falando gráfico. Foi o que eu enfatizei ontem e volto a trazer hoje. Gráfico. É plausível aqui? A gente consegue enxergar? Nem sempre a gente vai conseguir enxergar e ainda assim esses projetos vão valorizar demais, tá? Então, ponto crítico. Aqui é uma avaliação gráfica. A gente tem que fazer uma avaliação mais complementar de projeto, entender o setor, entender de uma forma muito mais ampla. Tá? Mas se eu fosse analisar uma carteira como essa, eu precisaria de alguns meses. Algo que eu já fiz no meu grupo Premium, grupo do desafio. Passei meses antes de começar a comprar, estudando. Vários projetos. Foram milhares de projetos. Para eu definir a minha carteira, que todo mundo tem acesso. Então já tem tudo muito mastigado. Tá? Então eu não conseguiria aqui, senão a gente ia viver aqui num reality show. Beleza? Mas do ponto de vista gráfico, este é um projeto que eu acho que passou do ponto para 10 vezes. Do ponto de vista gráfico. Vou repetir. Do ponto de vista gráfico. Porque agora a gente está em 2,14. A gente teria que bater 21 dólares. Tá? Então a gente traça aqui. Fibonacci. A gente teve retração em uma faixa bem extrema. Tá? Aqui era uma faixa bem interessante, extrema, até abaixo desses pontos, tá? Mas ainda assim, 1,40, 1,38, que eu acho plausível, já que a gente tem as extensões de Fibonacci. Mas mesmo que a gente levasse PHB, que não é um projetinho micro, a um cenário de extensão bem mais agressivo, ainda assim a gente não teria 10 vezes do ponto atual. Só que a gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas em alta.
nada impede que a gente tenha uma correção aqui. Se a gente tiver uma correção para este ponto, tá? 1,43, isso abre espaço para valorizações. Tá? Então, em algum momento a gente tem essa correção e atinge uma faixa mais extrema. Aí sim, abre esse caminho, espaço e existe a possibilidade da multiplicação em 10 vezes. Tá? Aí seria mais plausível. PIF. Eu vejo um potencial interessante em PIF, está em 0,34. Se a gente projetar a extensão máxima de FIBO aqui, não máxima, né, mas de 161,8 ou 1,618, a gente está lá em 3 dólares. PIF não é uma gema, mas é um projeto bem menor do que Link. Se você enxerga que Link tem um grande potencial, PIF pode acabar tendo uma performance melhor. Oráculos, projetos correlacionados, só que um é muito menor do que o outro e tem uma tecnologia mais interessante. Então, PIF pode abrir espaço sim para esta valorização. PHB a gente vai deixar aqui ainda embaixo para reavaliar. Caspa, sendo extremamente sincero, possibilidade até existe, tá? Mas plausível, a gente teria que subir muito, porque já é um projeto que subiu bastante. Então a gente teria que subir muito dos pontos atuais. E um detalhe, a gente não está nem em um padrão de alta. Então tem muito ainda a acontecer com Caspa para que a gente possa atestar que isso de fato pode acontecer. Porque agora ele está numa fase de acumulação muito ruim aqui. Tá? Se ele perder esse fundo, provavelmente a gente vai buscar faixas bem inferiores. E aí pode abrir espaço para quem quer aproveitar. Ficar atento. MKR. Tá? Então Caspa eu vou tirar desta lista já no nosso próximo vídeo. Porque eu não estou enxergando essas 10 vezes do ponto atual. Por fraqueza e por uma questão de ser plausível. A gente já valorizou bastante e a gente tem que reavaliar. Então a gente coloca numa reavaliação posterior. MKR. Existe o cenário que pode nos levar a esses pontos? Se a gente traçar lá do fundo até o topo, isso ainda é um cenário plausível. Só que ele está num ponto muito crítico. Ele não para de perder fundos aqui. Chegou num suporte muito importante. Logo abaixo a gente tem a faixa de 78,6, limite do Golden Pocket. Se a gente perder esse ponto, a gente tem somente na área de 900 dólares um suporte, claro. Tá? E ele nem é tão forte assim. Então se a gente tiver uma perda desse ponto, as coisas podem ficar ainda mais críticas. Então vamos ter muita cautela aqui na nossa tomada de decisão quanto a MKR. Precisaria, para se tornar provável uma alta, não estou nem falando de uma multiplicação tão grande, a gente precisaria de um ímpeto aqui, pelo menos romper 1,70, e a gente está bem longe, né? Então ainda é bem prematuro e eu não consideraria. O único ativo por enquanto, PIF. LDO, idem. Muita gente fala, LDO vai fazer 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Tudo bem. Tá numa faixa, estava, né, no começo da semana, até ontem, estava numa faixa com risco versus retorno favorável? Sim. Isso coloca a LDO com potencial. Ainda é um pouco cedo para afirmar. Mas a gente não está nem em cenário de alta. Então, o que eu quero alertar para você? A gente compra um ativo ou quando ele tem um padrão e tem uma perda de um fundo sem continuidade, ou quando ele tem um rompimento, ou seja, uma quebra de um padrão de baixa. A gente não tem como colocar um peso de, olha, a LDO tem que fazer 10 vezes. Quando
O cara aqui, ele está numa queda livre desde janeiro de 2024. Então, ele está em queda livre. E não é um projeto pequeno. Não, porque o Ethereum vai começar a valorizar e isso vai puxar LDO. Tá bom, eu entendo. Eu entendo a narrativa do projeto, eu entendo. Só que eu tenho um cuidado muito grande na tomada de decisão e colocar o peso. Posso ter em carteira? Obviamente pode ter em carteira. Mas colocar um peso gigantesco, é isso que eu chamo a atenção. Tem alguns projetos, tem muita gente que tem muito peso. E aí tá ali, na torcida, porque tá amargando ali um peso grande e um drawdown grande. Por isso, cuidado com exposição. E eu sempre gosto de ter uma pulverização, porque aí não tem um peso muito grande. Tá? Então aqui, não tem como falar que a gente vai ver isso acontecer em LDO. Por quê? Porque ele não está nem me demonstrando força no curto prazo. Como é que eu vou falar que ele vai fazer 10 vezes? Tá? Então, eu sei que muita gente gosta, muita gente pediu. Ah, LDO vai fazer 10 vezes. Vamos com calma. Primeiro passo, romper isso aqui, ó, 1,50. Aí a gente começa a conversar, aí a gente começa a falar em potencial de alta, porque até agora é potencial de baixa. E ele tem uma oportunidade se perder os fundos sem continuidade. Por quê? Padrão de cunha descendente megafônica. Padrão que normalmente vão para cima. Mas temos que ficar de olho. Tem faixas de buy zone? Tem. Aumenta aí muito a probabilidade, até o risco, se comprar numa queda rápida. Poxa, claro. Quando tem uma queda rápida, rasga, captura a liquidez, você tem uma grande oportunidade. Mas não é sempre que você vai ter essa oportunidade tão clara. Combinado? Vamos ficar de olho. Eu vou colocar apenas PIF na nossa lista, tá? Eu quero que você lembre-se, isso aqui não é uma indicação de como, não é para sair comprando todos esses projetos. Estuda, avalia, tenta entender, entende o que está fazendo, os setores, discute. Eu acho que sim, eu acho que tem esse potencial. Coloca aí. Não, eu não acho que tem esse potencial. Talvez neste projeto aqui eu trocaria por este. E aí a gente vai discutindo ao longo dos próximos dias, nas próximas semanas. Eu não vou fazer todo o vídeo falando dessa carteira em potencial. A gente vai analisar outros ativos também, sem esse peso, mas eu vou deixar aqui para a gente sempre ter uma discussão e a gente vai avaliando. Por quê? Porque eu coloquei dia 13 de outubro e eu vou colocar isso numa planilhinha, tá? E aí a gente vai discutir. Pô, será que isso aqui é interessante? Não. Por quê? Porque isso aqui pode te ajudar numa tomada de decisão futura. Eu gosto de enfatizar o seguinte: existe uma necessidade para que você tenha uma carteira de uma avaliação mais profunda. Até me perguntaram, Luan, você tem como ensinar num vídeo como que a gente busca um projeto, como é que faz para discutir um projeto, ver se ele é bom, se ele é ruim, se ele está no setor XYZ? Gente, eu faço isso, eu fiz isso. E eu discuto com os integrantes, sempre no 1 para 1, no Premium. Como eu expliquei, isso é algo que demanda um acompanhamento. Não tem como eu soltar uma informação que não tenha base. Então a gente tem uma série de vídeos que dão o entendimento, o contexto do que a gente quer entregar de conteúdo no Premium. Tá? Então, é por isso que eu falo, conhecimento é algo que você tem que levar em conta. Porque o conhecimento te dá poder. E não esqueça, enquanto a gente não fechar acima de 66, principalmente dia posterior, semana, não tem conversa. Então, pezinho no chão, eu estou feliz com a alta? Pô, é óbvio que eu estou feliz com a alta. Você está feliz com a alta? Provavelmente sim. Mas a gente tem que sempre trabalhar com o pezinho no chão para não tomar decisão pelas emoções. Vamos ser sempre analítico. Combinado? Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.